Uma terra única e esplêndida de diversidade geográfica, étnica, culinária e social. A China é considerada um país incrível por várias razões, incluindo sua história rica e antiga, sua diversidade cultural, seu rápido desenvolvimento econômico, sua influência global e sua beleza natural. É o país com a maior população do mundo e maior economia do planeta. Possui uma das civilizações mais antigas do mundo, com uma história que remonta a milhares de anos. Tantos contrastes fazem que a China seja esse país tão fascinante. Sejam muito bem-vindos ao canal Lugares do Mundo. Pequim, também conhecida como Beijing, é a capital da China e uma das cidades mais populosas e historicamente significativas do mundo. A área de Pequim tem sido habitada há milhares de anos. As primeiras referências à cidade datam de mais de 3.000 anos atrás. O significado de Pequim é capital do norte. A capital da China acolhe o maior número de milionários do mundo e foram sede dos Jogos Olímpicos de 2008. Possui um extenso sistema de metrô, ônibus e uma rede de estradas de primeiro nível. Pequim conta com uma variedade enorme de atrações turísticas e é também a porta de entrada para a Grande Muralha da China, além dos marcos históricos como a Cidade Proibida e o Templo do Céu. A Grande Muralha da China é uma impressionante estrutura defensiva que se estende por milhares de quilômetros através do norte da China. A muralha foi inicialmente construída para proteger as fronteiras norte da China contra invasões de tribos nômades, como os mongóis e os Xiongnu. Também serviu como uma linha de comunicação e controle de comércio. Se estende por mais de 21 mil quilômetros. É composta de diferentes tipos de estruturas, incluindo paredes de pedra, torres de vigia, passagens, fosso e fortalezas. Em 1987, a Grande Muralha foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco devido à sua importância histórica, cultural e arquitetônica. Hoje, a Grande Muralha é uma das atrações turísticas mais famosas do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. O idioma oficial da China é o mandarim, também conhecido como chinês padrão. No entanto, a paisagem linguística da China é extremamente diversa, com muitos outros idiomas e dialetos falados em diferentes regiões do país. O mandarim usa caracteres chineses, que são logogramas representando palavras ou morfemas. Existem milhares de caracteres, mas cerca de 3.000 a 4.000 são suficientes para a maioria dos propósitos cotidianos. Os caracteres simplificados foram introduzidos na década de 1950 para aumentar a alfabetização. A caligrafia é considerada uma arte. A China tem um programa contínuo de urbanização que visa transferir nos próximos anos mais de 250 mil pessoas, populações de áreas rurais para áreas urbanas em busca de oportunidades de emprego e uma melhor qualidade de vida. Isso inclui o desenvolvimento de novas cidades e a expansão das áreas urbanas existentes. A China possui a maior e mais extensa rede de trens de alta velocidade do mundo, com planos de expansão contínua. Está construindo e expandindo aeroportos em todo o país para atender a crescente demanda de viagens aéreas. O Aeroporto Internacional de Daxing é uma estrutura colossal, cobrindo uma área de aproximadamente 700 mil metros quadrados. É caracterizado por seu design em forma de estrela de 6 pontas, com um grande átrio central e linhas fluidas que conferem uma sensação de movimento. A China tem uma longa história de inovação e inventividade, com várias invenções que tiveram um impacto significativo na história da humanidade. A invenção do papel revolucionou a comunicação escrita e possibilitou o desenvolvimento da impressão, também inventada na China por volta do século VII. A produção de seda começou na China antiga por volta de 3.000 a.C. A porcelana chinesa é conhecida por sua beleza e qualidade excepcionais. Sua produção começou por volta do século II. Faltaria tempo para contar sobre os guarda-chuvas, compassos, contador a ábaco, pólvora, bússola, pipas e muitas outras coisas. Xangai, a maior cidade da China e uma das maiores metrópoles do mundo, é um centro vibrante de economia, cultura e inovação. Localizada na costa central do país, onde o rio Yangtze deságua no mar da China Oriental, Xangai é conhecida por sua fusão única de história e modernidade. É uma das cidades mais populosas do mundo. Em 2023, a população total de Xangai era estimada em cerca de 24 milhões de pessoas. Xangai começou como uma pequena vila de pescadores e comerciantes há mais de 1000 anos. Desde as reformas econômicas da década de 1980, Xangai passou por um rápido desenvolvimento e urbanização, emergindo como um dos principais centros financeiros e comerciais do mundo. Aqui se encontra o Bund, com sua arquitetura colonial, oferece um contraste fascinante. A cidade é lar de numerosos museus, além de teatros e galerias de arte.
Com uma infraestrutura impressionante, possui um dos sistemas de metrô mais extensos e modernos do mundo, aeroportos e o Porto de Xangai. É o porto de contêineres mais movimentado do mundo, destacando a importância de Xangai no comércio global. A culinária chinesa é uma das mais diversas e influentes do mundo, com uma longa história que remonta a milhares de anos. Cada região tem seus próprios ingredientes, técnicas de cozimento e sabores distintos. É conhecida por sua busca pelo equilíbrio entre os 5 sabores fundamentais: doce, azedo, amargo, picante e salgado. Entre os principais estão dim sum, uma variedade de pequenos pratos servidos em cestas de bambu; pato a Pequim, um prato onde o pato é assado até que a pele fique crocante e dourada; arroz frito, sopa wonton e frango com castanha de caju são pratos apreciados pelos chineses. Antes de continuarmos explorando, não esqueça de se inscrever e curtir nosso canal. Ao final do vídeo nos conte o que achou nos comentários e se faltou alguma informação importante. E se você mora nesse país ou só tem vontade de conhecer mesmo. Vamos lá! Hong Kong, oficialmente conhecida como Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da China, é uma cidade vibrante e uma das economias mais dinâmicas do mundo. Foi cedida ao Reino Unido pela China após a Primeira Guerra do Ópio em 1842, através do Tratado de Nanjing. Foi oficialmente uma colônia britânica até 1997, e devolvida à China neste mesmo ano. É um dos principais centros financeiros do mundo, com um mercado de ações altamente desenvolvido e um setor bancário robusto. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é uma das infraestruturas mais notáveis e ambiciosas da China, conectando 3 importantes cidades: Hong Kong, Zhuhai e Macau. Macau é uma pequena região localizada na costa sul da China. É conhecida por seu passado colonial português, sua indústria de jogos de azar e seu patrimônio cultural único. A herança cultural da China na América tem sido significativa, especialmente devido à diáspora chinesa que se espalhou por muitas partes do continente americano ao longo dos séculos. A imigração chinesa para a América começou no século XIX, principalmente durante a Corrida do Ouro na Califórnia e a construção de ferrovias transcontinentais. Os imigrantes chineses trouxeram consigo sua cultura, tradições, culinária e idioma. As comunidades chinesas se estabeleceram em várias cidades ao redor dos Estados Unidos e do Canadá, formando bairros conhecidos como Chinatowns. Esses bairros são centros culturais importantes, onde se pode encontrar restaurantes, lojas, mercados e celebrações que refletem a cultura chinesa. Muitos aspectos da cultura chinesa foram adotados e integrados à cultura americana e latino-americana. A cultura chinesa teve um impacto significativo em várias áreas, incluindo gastronomia, artes marciais, medicina tradicional chinesa, música, arte e filosofia. A cultura do chá na China é uma parte integral da vida cotidiana e tem profundas raízes históricas que remontam a milhares de anos. A China é o berço do chá, e a história da bebida remonta a mais de 4.000 anos. A lenda diz que o imperador Shennong descobriu o chá por acidente quando algumas folhas caíram em sua água fervente. O ato de servir chá é uma expressão de hospitalidade e respeito na cultura chinesa. Beber chá é uma atividade social importante na China, proporcionando uma oportunidade para amigos e familiares se reunirem, conversarem e relaxarem juntos. O chá é valorizado não apenas por seu sabor e aroma, mas também por seu papel na promoção da calma, clareza mental e contemplação espiritual. A produção de chá na China é uma arte refinada que combina conhecimento tradicional, técnicas de cultivo especializadas e cuidados meticulosos. Xi'an é uma cidade histórica localizada na província de Shaanxi e é mais conhecida por ser o lar do Festival da Primavera e por ser o ponto de partida da antiga Rota da Seda. A cidade possui muitas atrações como os Guerreiros de Terracota. É um dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, onde milhares de estátuas de guerreiros e cavalos de terracota foram descobertas em 1974. China produz cerca de 1/3 de todo o arroz do mundo. Yunnan é conhecida por sua rica produção agrícola, cultivando uma variedade de culturas, incluindo chá, arroz, frutas cítricas e flores. É o lar de dezenas de grupos étnicos diferentes. Perto dali, encontramos o Bosque de Pedra, é conhecido por suas impressionantes formações rochosas de calcário, que se erguem verticalmente da terra como pilares, pináculos e torres. Yunnan possui um clima subtropical atemperado com estações bem definidas, proporcionando condições ideais para o cultivo de arroz, fornecendo alimentos, emprego e renda para muitas comunidades rurais na região. O Tibete, uma região autônoma no sudoeste da China, é um lugar de beleza natural deslumbrante e rica herança cultural.
Conhecida como Teto do Mundo devido à sua altitude média de 4.900 metros, a região oferece paisagens espetaculares, uma história fascinante e uma espiritualidade profunda. O Tibete abriga algumas das montanhas mais altas do mundo, incluindo o Monte Everest. As paisagens são pontilhadas por picos cobertos de neve, vastas planícies e geleiras imponentes. Os lagos têm grande significado espiritual para os tibetanos. O budismo é parte integrante da vida no Tibete. Os mosteiros são centros de fé e prática espiritual, além de serem arquitetonicamente impressionantes. Shandong e Henan, embora distintas em muitos aspectos, compartilham várias características em comum devido à sua rica história, significância cultural e importância econômica na China. Ambas as províncias valorizam e promovem os ensinamentos de Confúcio, que são fundamentais para a cultura chinesa e têm importantes sítios budistas. Ambas as províncias são consideradas regiões onde a civilização chinesa antiga floresceu. Elas abrigam cidades históricas que foram importantes centros culturais e políticos em várias dinastias. Praticam o Taijiquan, este estilo de arte marcial que combina movimentos lentos e suaves com explosões rápidas de poder, enfatizando a harmonia entre mente e corpo. A China passou por uma rápida industrialização. O país se tornou um centro global de manufatura, produzindo uma ampla gama de bens de consumo e produtos industriais. A China é um dos maiores exportadores do mundo, com uma vasta gama de produtos, incluindo eletrônicos, vestuário, brinquedos, máquinas e equipamentos. A economia da China é uma das mais dinâmicas e influentes do mundo, por isso é conhecida como a fábrica do mundo. Nas últimas décadas, a China registrou taxas de crescimento econômico excepcionalmente altas, muitas vezes superando os 10% ao ano. Isso a transformou na segunda maior economia do mundo em termos de produto interno bruto nominal. Além de suas imponentes montanhas, nasce um elemento que ajuda a dar forma a esse grande país: seus grandes rios. A China é um país com um extenso sistema de rios que desempenham um papel crucial na sua geografia, cultura, economia e história. O rio Yangtze tem aproximadamente 6.300 quilômetros, é o maior rio da China e o terceiro maior do mundo. Nasce nas montanhas Tangula, no Tibete, e flui para o leste até desaguar no Mar da China Oriental, perto de Xangai. A maior usina hidrelétrica do mundo está localizada neste rio. Outro grande rio é o Rio Amarelo. Com aproximadamente 5.464 quilômetros, é o segundo maior rio da China. Conhecido como berço da civilização chinesa, tem sido vital para o desenvolvimento da cultura e civilização chinesa. No entanto, também é conhecido por suas inundações devastadoras. Shenzhen é a cidade com mais arranha-céus do mundo e conhecida como Vale do Silício da China. A cidade é a sede de gigantes da tecnologia como Huawei, Tencent, DJI e ZTE. Estabelecida como a primeira zona econômica especial da China em 1980, Shenzhen foi um dos principais motores das reformas econômicas e da abertura do país. Localizada no sul da China, e com mais de 20 milhões de habitantes. Em apenas algumas décadas, Shenzhen transformou-se em uma das metrópoles mais vibrantes e tecnologicamente avançadas do mundo. Fujian é uma província costeira no sudeste da China, conhecida por sua rica história, cultura diversa e paisagens pitorescas. A capital de Fujian é Fuzhou, uma cidade com um porto histórico importante. China é o maior consumidor e produtor mundial de produtos pesqueiros. Suas produções pesqueiras nos presenteiam com paisagens fascinantes. A província é caracterizada por montanhas, colinas e uma longa linha costeira com muitas ilhas. As montanhas Wuyi são patrimônio mundial da Unesco. É rica em patrimônios culturais, incluindo os Tulou, que são grandes edifícios de terra, geralmente de formato circular ou quadrado, com paredes externas maciças de terra compactada que podem ter até 2 metros de espessura. Podem ter de 3 a 5 andares de altura e abrigar até 80 famílias, funcionando como pequenas aldeias autossuficientes. O Grande Canal da China, também conhecido como Canal Imperial, é uma das maiores obras de engenharia hidráulica do mundo antigo e moderno. O Grande Canal foi construído principalmente para fins de transporte e comércio, ligando as regiões agrícolas férteis do sul da China a cidades e capitais prósperas do norte, como Pequim. Se estende por aproximadamente 1.794 quilômetros. O canal possui um elaborado sistema de eclusas e comportas que controlam o fluxo de água e permitem que os barcos subam e desçam entre diferentes níveis do terreno. É conectado a uma série de lagos e rios, incluindo o Rio Amarelo e o Rio Yangtze, permitindo o transporte de mercadorias ao longo de vastas distâncias. Foi designado como Patrimônio Mundial da Unesco em 2014.
Hoje partes do Grande Canal são preservadas como atrações turísticas e locais históricos, enquanto outras seções continuam a ser utilizadas para transporte e recreação. Guilin é uma cidade pitoresca localizada na região autônoma de Guangxi Zhuang, no sul da China. É famosa por suas paisagens de tirar o fôlego, marcadas por colinas de calcário kárstico, rios serpenteantes e cavernas deslumbrantes. Guilin é cercada por uma paisagem de colinas de calcário únicas, que se erguem abruptamente do solo em formas irregulares e impressionantes. É lar de várias cavernas espetaculares, como a Caverna da Flauta de Cana, que apresenta formações de estalactites e estalagmites iluminadas por luzes coloridas, criando um cenário surreal e mágico. As colinas de calcário ao redor de Guilin oferecem excelentes oportunidades para caminhadas e trekking, com trilhas que serpenteiam por paisagens deslumbrantes e proporcionam vistas panorâmicas da região. As Montanhas Amarelas, também conhecidas como Wangshan, são uma das paisagens naturais mais icônicas e reverenciadas da China. Localizadas na província de Anhui, no leste da China, essas montanhas são famosas por sua beleza cênica, picos rochosos e rica história cultural. Receberam seu nome em homenagem ao lendário Imperador Amarelo, que, segundo a lenda, teria vivido na região e aprendido a arte da imortalidade. Foram inscritas na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1990. As paisagens mais sugestivas da China se encontram aqui, na região Ocidente. O ocidente da China é uma região diversificada e fascinante, conhecida por sua beleza natural, rica cultura e história, e desempenha um papel vital no país em termos de turismo, recursos naturais e diversidade étnica, que inclui as montanhas nevadas do Himalaia e do Planalto Tibetano, os desfiladeiros profundos do rio Yangtze e do Rio Amarelo, os lagos cristalinos de Yunnan e as formações rochosas impressionantes de Guizhou, atraindo visitantes de todo o mundo para explorar suas paisagens deslumbrantes, templos antigos, vilas tradicionais e cultura única. O sudeste da China possui uma paisagem variada que inclui montanhas, rios, lagos e praias. É uma região geográfica e culturalmente rica, composta por várias províncias costeiras e áreas montanhosas. Com suas imponentes colinas de pedra até os bosques tropicais, a convertem em uma das regiões mais icônicas do mundo. Abriga a maior reserva de pandas gigantes do mundo, conhecida como Base de Pesquisa de Xingu para a criação de pandas gigantes. A base é um dos centros mais importantes de pesquisa, preservação e criação de pandas gigantes. A Rota da Seda foi uma rede de rotas comerciais que conectava o Oriente e o Ocidente, facilitando o comércio de mercadorias, cultura, tecnologia e ideias entre a China e as regiões do Mediterrâneo, Oriente Médio, África e Europa. A rota terrestre da seda estendia-se da China através da Ásia Central, passando por lugares como Samarcanda, Bucara e Persépolis antes de chegar ao mar Mediterrâneo. Esta rota era percorrida por caravanas de camelôs e outros animais de carga. A rota marítima da seda ligava os portos chineses como Cantão e Quanzhou a importantes centros comerciais no sudeste da Ásia, Índia, Arábia e África Oriental. Este caminho era percorrido por navios mercantes. Também foi designada como Patrimônio Mundial da Unesco e, ao longo da rota, houve um intenso intercâmbio de religiões, filosofias e ideias. Guangdong é uma província costeira localizada no sul da China, conhecida por sua economia dinâmica, rica história e cultura vibrante. Guangdong faz fronteira com o Mar da China Meridional ao sul e sua capital, Guangzhou, é uma das maiores e mais importantes cidades da China, possui planícies costeiras, montanhas, rios e uma extensa linha costeira com muitas ilhas. É uma das províncias mais ricas e economicamente avançadas da China. Seu PIB é o maior de todas as províncias chinesas. A economia de Guangdong é diversificada, abrangendo manufatura, alta tecnologia, comércio, serviços financeiros e turismo. Celebra muitos festivais tradicionais chineses como o Ano Novo Chinês, o Festival do Barco Dragão e o Festival do Meio Outono. A culinária cantonesa é famosa mundialmente, conhecida por seus pratos delicados e métodos de preparo que destacam a frescura dos ingredientes. A Guerra do Ópio foi um conflito entre a China e o Reino Unido, que ocorreu principalmente devido ao comércio de ópio. O Reino Unido estava fortemente envolvido no comércio de ópio com a China. O ópio era cultivado na Índia Britânica e contrabandeado para a China, onde era trocado por chá, seda e porcelana. Preocupado com os efeitos negativos do ópio, o governo chinês tomou medidas para restringir o comércio e o consumo da droga, incluindo a destruição de estoques de ópio e a imposição de leis antidrogas. Apesar dos esforços chineses para restringir o comércio e o consumo de ópio, a demanda pela droga continuou a crescer, alimentando um ciclo de dependência e conflito que perdurou por décadas.
A Revolução Cultural na China foi um movimento político e social de grande escala iniciado por Mao Zedong, o líder do Partido Comunista Chinês, PCC, em 1966, que desejava revitalizar o socialismo na China e fortalecer seu próprio poder político dentro do partido. Mao convocou os jovens chineses para desenterrar os elementos burgueses da sociedade e promover a Revolução Socialista. Durante esse período, Mao Zedong foi venerado como um líder infalível e onipotente, e sua imagem e pensamento foram propagados em toda a sociedade chinesa. Como consequências, milhões de pessoas foram perseguidas, presas e mortas durante a Revolução Cultural, e muitas famílias foram destroçadas. No entanto, o legado da Revolução Cultural continua a influenciar a política e a sociedade chinesas, e permanece um tema sensível na história moderna da China. E aí, o que achou deste país? Deixe sua opinião nos comentários e nos conte se você acha que faltou alguma informação. Sua opinião é muito importante. Obrigada por ficar até aqui. Que você tenha um ótimo dia. E até o próximo vídeo.